Obrigado, Juno. E aqui no estúdio tenho o prazer de receber Aldinei Potelec, que é o diretor de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Criciúma. Boa tarde, Aldinei. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o programa do Balanço Geral. O nosso assunto aqui é Censo 2022, que está acabando nesse janeiro de 2023. A gente quer chamar a atenção das pessoas que elas precisam participar do censo, que é importante. Mas vamos levar isso. Por que é importante responder o censo corretamente? O que o munícipe ganha com isso? Perfeito, João Paulo. A gente tem chamado a atenção para esses últimos dias, né? Feito toda uma movimentação para sensibilizar as pessoas a responder o censo. Por quê? Porque o censo do IBGE, ele serve como base de dados, né, tanto para o governo federal, para o governo estadual, para órgãos independentes e também para futuros investidores, futuros investimentos. Então, a gente tem feito esse movimento de sensibilização justamente para isso, né? Porque o censo, na realidade, João Paulo, ele traz uma radiografia real do município, né? Da faixa etária da população, da renda da população, do quanto que aquele município está crescendo anualmente, se desenvolvendo, e todos esses números que são oficiais, né, servem então como base até mesmo para o próprio prefeito do município ir até Brasília, ir até os órgãos governamentais e buscar os recursos que são de direito do cidadão criciumense, por exemplo. Nesse censo, Criciúma está muito atrás, tem muitos problemas ainda. Quais as informações que os senhores têm do IBGE? Quando foi divulgado a prévia, né, no final do ano, as informações que nós tínhamos era de 76%, cerca de 76% de cobertura do censo. Criciúma apontou ali 231 mil habitantes. Mas quem vive no dia a dia da cidade tem percebido que Criciúma cresceu e cresceu bastante. Um dos exemplos é o número de eleitores. Em 2020, nós tínhamos cerca de 146 mil eleitores e agora, para a eleição do 2022, né, nós atingimos a marca de 152 mil eleitores, ou seja, 6 mil eleitores de 2020 para 2022, né? Além de outros números que a gente pode estar passando, por exemplo, o número de licenças de construção que o município emite todos os anos ultrapassa sempre 1.000, fica na média de 1.000, né? O número de loteamentos que o município tem aprovado, né? Nós temos hoje em torno de 60 loteamentos, desde pequenos até grandes loteamentos, sendo aprovados na Prefeitura Municipal, e todos esses loteamentos acabam, se tem procura, tem demanda. Se tem demanda é porque tem procura. Então, Criciúma está crescendo bastante, né? Nós temos observado isso. Por isso que nós estamos sensibilizando as pessoas para que elas respondam. Quem ainda não respondeu, passa a responder o censo para que nós possamos ter esses números reais. Como é que a pessoa faz? Porventura, alguém que ainda não respondeu o censo, o que ela deve fazer? Você pode ligar para o 137, né, para o telefone de forma gratuita, 137, e agendar a visita do recenseador. Certo. Esse recenseador, ele vai até a casa desse cidadão? Isso, perfeito. O agendamento pode ser feito presencial, né? O recenseador vai até a sua casa, e aí é importante a gente falar uma coisa. Em nenhum momento o recenseador vai pedir algum tipo de informação sigilosa. Por exemplo, dados de conta bancária, senha de cartão de crédito, senha de e-mail. O recenseador não vai pedir esse tipo de informação. O que ele vai pedir são os dados da sua família, quantas pessoas moram na sua casa, se a casa que você mora é alugada, se é casa própria, qual é a renda mensal de toda a família. São essas informações que o recenseador ele vai solicitar. O prazo, quando o senhor diz o prazo termina amanhã, depois disso não haverá mais a possibilidade de ligar para o 137, não? Isso, exatamente. O prazo final para o levantamento de dados, né, a coleta de dados é 31 de janeiro, então até amanhã, né? Após isso, a fevereiro e março, daí será feita toda uma supervisão, né, e uma verificação de todas essas informações que foram coletadas. O município pode questionar esse levantamento? Foi questionado, né? Houve uma repercussão bastante grande quando teve
apresentado essa prévia, e até o próprio Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu, para efeitos de repasse dos recursos para os municípios desse ano, ele suspendeu, né, essa prévia do censo que foi apresentada, valendo o que está relacionado ao censo anterior. Então é importante que a pessoa responda, porque estão em jogo recursos para os municípios, falando especificamente da nossa cidade aqui, para o município de Criciúma. E quanto tempo nós não temos censo? O último censo aconteceu em 2010. E um detalhe, João Paulo, em 2010 nós tínhamos cerca de 40 mil pessoas que elas foram recenseadas em Criciúma, mas que ela não aparecia em bairro nenhum. Por quê? Porque lá em 2010 nós tínhamos bairros que ainda não estavam oficializados, né? E em 2017, 18, 19, a Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura, fez todo um trabalho de aprovação, de oficialização dos bairros de Criciúma. Então, agora nós temos, sim, 92 bairros oficiais, e é importante que quem mora na cidade de Criciúma responda o censo, justamente para que a gente tenha essa radiografia real do que é a população de Criciúma, a faixa etária da população de Criciúma, como que Criciúma tem se desenvolvido e tem crescido nesses últimos anos. Criciúma, o senhor tem informação se os demais municípios também estão tendo essa dificuldade? Sim, o prefeito Salvador fez uma reunião, né, no final do ano passado com os prefeitos de toda a região da ANREC, que também estavam questionando, né, e o próprio IBGE informou que teve algumas dificuldades, alguns problemas na hora de fazer a coleta dos dados, por isso que inclusive foi estendido o prazo, né, para agora dia 31 de janeiro. Aldinei Potelec, muito obrigado pela presença aqui. Fica então 137 é o número para que as pessoas façam uma ligação, vão estar ajudando a si próprio, o seu município e a si próprio, naturalmente. Exatamente. Né? Reforçando então, o telefone para você agendar o recenseador é o 137, você pode ligar. Se eventualmente cair a ligação, eles retornam a ligação para você, é tranquilo, é confiável. Obrigado. Aldinei Potelec conosco aqui, diretor de desenvolvimento da área de tecnologia da Prefeitura de Criciúma, enfim, dessa área de desenvolvimento. E o desenvolvimento depende de dados, informações. Informações precisas garantem a vinda de recursos.